Você não sobreviveria ao cheiro. Não o cheiro austero de sândalo e ópio que flutuava pelos corredores proibidos, mas sim o cheiro real da decadência, da doença guardada, do mofo insidioso que corroía a seda e a carne. Se você tivesse a infelicidade de entrar no quarto onde o imperador Xuantong, conhecido para a história como Pu Yi, passava seus primeiros anos, você sentiria a asfixia da história em ruínas. Aquele lugar não era o centro do mundo. Era o epicentro de uma infecção milenar. Imagine-se ali. Você tem 3 anos de idade. Você é o filho do céu, um Deus vivo, o regente de 1/4 da população mundial. Mas você não pode andar 5 metros sem que 1000 eunucos histéricos se curvem aterrorizados. Você não pode chorar sem que dezenas de concubinas e amas de leite se ajoelhem, tratando suas lágrimas infantis como cataclismas nacionais. Seu mundo não tem paredes, tem barreiras de etiqueta sufocante. Você está no topo da estrutura mais rígida e opressiva que a humanidade já concebeu, a cidade proibida. No entanto, o poder não é seu. É uma túnica cerimonial pesada demais para um esqueleto infantil. Seus pés não podem tocar a terra de fato. Suas mãos não podem tocar nada impuro. Sua voz, se for alta demais, é corrigida por cochichos fantasmagóricos. Você vive sob um eterno microscópio. Cada respiração é uma performance. Cada refeição, uma cerimônia de envenenamento potencial. Este é o início grotesco e absurdo da vida de Aizin Gyoro Puyi. Ele não era um menino, era um objeto litúrgico, e quando a China resolveu varrer a poeira de 5.000 anos de história, esse objeto seria a primeira vítima sacrificial. Puyi estava destinado não apenas a perder o trono, mas a testemunhar a morte lenta e agonizante de tudo o que ele era, enquanto tentava desesperadamente sobreviver ao legado mais pesado e tóxico que a realeza já impôs a um homem. O passado não era uma tapeçaria para Puyi, era uma mortalha de seda púrpura, ricamente bordada, mas sufocante. Sua ascensão ao trono em 1908 foi por si só um evento de horror palaciano. A China estava morrendo. A dinastia Qing, que governava há séculos, era um corpo gangrenado, sustentado apenas pela força da tradição e pelo terror que ainda inspirava. O último suspiro de poder foi dado pela formidável e já moribunda Imperatriz Viúva Cixi. Cixi era a personificação da tirania barroca. Uma mulher que governou de forma implacável e que, em seus estertores finais, orquestrou a destruição da família imperial. Tudo para garantir que o poder caísse nas mãos de uma criança que ela pudesse controlar, ou que morresse rapidamente, garantindo o caos que ela tanto amava. Aos 2 anos e 10 meses, Puyi foi arrancado de sua casa, jogado naquele mar de rituais gelados. Seu primeiro dia na cidade proibida foi marcado por um trauma indelével. No grande salão da harmonia suprema, o trono do dragão, ele foi forçado a assistir a uma cerimônia interminável, um espetáculo de adulação bizarra. Os mandarins, com seus chapéus de inverno e contas de jade, batiam a cabeça no chão de mármore. O som do koutou era o ruído seco da submissão absoluta. Puyi, entediado, assustado e com frio, começou a chorar desesperadamente. Seu pai, o príncipe Chun, incapaz de controlar a crise de birra do Deus-criança, proferiu a frase que seria o epitáfio não apenas de Puyi, mas de toda a dinastia. Está quase acabando. Vai logo, vai logo. Aquelas palavras, ditas para acalmar uma criança, selaram a profecia. A dinastia Qing estava indo logo, correndo desesperadamente para o abismo. O ambiente em que ele cresceu era uma bolha de irrealidade tóxica. Ele era o centro, mas não o controlador. Milhares de eunucos, castrados e perversos, formavam sua corte. Eles eram seus servos, seus professores e seus tormentos. Dentro dos muros vermelhos e telhados amarelos, a vida
era uma ópera macabra de intrigas e vícios escondidos. Os eunucos disputavam ferozmente a atenção do pequeno imperador. Eles roubavam ouro e joias dos tesouros imperiais com uma audácia espantosa. O próprio Puyi, mais tarde, documentaria a atmosfera de corrupção total. A cidade proibida era um buraco negro fiscal, onde montanhas de riqueza desapareciam diariamente sob o manto da etiqueta. Mas o verdadeiro escândalo não era financeiro, era psicológico e sexual. Puyi cresceu sem figuras femininas saudáveis. Sua mãe biológica foi afastada. Sua ama de leite, a única pessoa que demonstrou genuíno afeto maternal, foi brutalmente expulsa quando ele completou 9 anos, em uma cena de gritos e desespero que traumatizou o jovem governante para sempre. Sem afeto genuíno, ele foi submetido à influência dos eunucos, que eram mestres na arte da perversão precoce, incentivando o sadismo e o abuso de poder como formas de entretenimento. Os eunucos, privados de sua virilidade e cheios de ressentimento, compensavam sua miséria incitando a crueldade na criança imperial. Ele era encorajado a chicotear os servos e a exercer pequenos atos de tirania, não como um exercício de poder real, mas como um substituto vazio para a interação humana normal. A solidão de Puyi era quase palpável. Ele era o homem mais solitário do mundo, cercado por um oceano de parasitas bajuladores. Não havia amigos, apenas súditos. Não havia jogos, apenas rituais. Sua educação era fragmentada, uma mistura bizarra de clássicos confucionistas estéreis e o aprendizado tortuoso das regras de uma corte que já não tinha mais um país para governar. O golpe final em sua infância veio em 1912, quando a Revolução Xinhai varreu a China. Puyi, com apenas 6 anos, foi deposto. O paradoxo era cruel. Ele perdeu o poder político de governar a nação, mas sob os termos favoráveis estabelecidos com a nova república, ele manteve o título honorífico de imperador e, crucialmente, permaneceu aprisionado dentro dos muros da cidade proibida. O mundo exterior havia se tornado a república. Dentro dos muros, o tempo parou. Ele continuou a ser o filho do céu, vivendo em uma anacronia grotesca, uma peça de museu viva, sustentada por uma pensão governamental cada vez mais atrasada. A corte continuou a existir, com seus milhares de eunucos e damas esperando em uma loucura coletiva que a república desmoronasse e o mandato do céu fosse restaurado. Puyi, o imperador de mentira, estava condenado a viver a adolescência como uma figura espectral, preso em um labirinto de palácios decadentes. Ele se tornou o imperador de um mundo que só existia na cabeça de seus servos e nos livros de história. Essa reclusão seria o terreno fértil para as decisões catastróficas que ele tomaria ao tentar desesperadamente escapar da jaula de Jade. A ascensão ilusória não foi um retorno triunfal, mas um mergulho ainda mais profundo na decepção. Preso naquela jaula dourada após a abolição, Puyi começou a buscar desesperadamente qualquer resquício de normalidade ou, mais sedutoramente, de poder. A realidade, contudo, só chegava até ele filtrada, distorcida pelo espelho da corte que se recusava a aceitar sua irrelevância. O primeiro vislumbre de um mundo externo, diferente daquele manicômio de seda, veio através do professor Reginald Johnston. Contratado como tutor inglês em 1919, Johnston foi a figura que injetou o veneno da modernidade na mente do jovem imperador. Johnston o ensinou sobre a história britânica, sobre esportes, sobre a mecânica de um mundo onde reis eram figuras constitucionais, não deuses absolutos. Puyi se apegou a essa nova visão com a voracidade de um náufrago. Ele adotou um nome ocidental, Henry,
e começou a usar ternos. Ele comprou bicicletas, telefones, um gramofone e até tentou instalar eletricidade e banheiros modernos, tentando desesperadamente transformar seu claustro em algo parecido com um palácio europeu. Essa tentativa de ocidentalização foi a primeira grande luta de Puyi contra o sistema arcaico. Cada inovação era uma batalha épica contra os eunucos e os anciões conservadores. Quando ele tentou cortar sua cauda, a trança cerimonial, símbolo da subserviência manchu, foi um escândalo nacional dentro da cidade proibida. Eles viam a modernidade não como progresso, mas como uma heresia que enfraqueceria o mandato do céu. O clímax dessa batalha interna ocorreu em 1922, com a escolha de suas esposas. O imperador, agora com 16 anos, deveria se casar para perpetuar a linha dinástica. A seleção foi um evento surreal, baseado em fotografias escolhidas por um comitê de velhas imperatrizes viúvas e eunucos. A corte escolheu Wenhong, a imperatriz, e Wen Shu, a concubina nobre consorte. O casamento, ao invés de trazer estabilidade, precipitou o colapso emocional de Puyi. Wenrong, uma mulher bonita e culta, mas profundamente infeliz e entediada com a vida cerimonial, logo mergulhou no ópio para escapar de sua miséria. Wen Shu era mais moderna e enérgica, mas logo percebeu que seu casamento era uma farsa política e emocional. Puyi, traumatizado e emocionalmente atrofiado por sua infância bizarra, era incapaz de intimidade ou afeto normal. Sua vida conjugal era marcada pela distância e pela frustração crescente. A realidade irrompeu de forma violenta em 1924. Durante anos, Puyi tentou purgar a corte da corrupção dos eunucos que haviam roubado tesouros de valor incalculável. Ele tentou, sem sucesso, documentar e inventariar os artefatos. No entanto, o sistema era mais forte do que ele. O golpe final veio com o general Feng Yuxiang, um senhor da guerra republicano que se cansou da anomalia do imperador vivendo no coração de Pequim. Naquele dia de 1924, tanques cercaram a cidade proibida. Puyi e sua corte foram brutalmente expulsos, com apenas algumas horas para empacotar seus pertences mais essenciais. O Filho do Céu, o Senhor de Milhões, foi reduzido a um refugiado, humilhado e sem lar. Essa expulsão foi o nascimento traumático de Puyi no mundo real. Livre do cerimonial, mas completamente despreparado para a vida, ele buscou refúgio na concessão japonesa em Tianjin. Este foi o momento de sua maior ilusão. Hospedado sob a proteção do crescente poder imperial japonês, Puyi foi tratado como um monarca exilado, um convidado de honra. Ele estava convencido de que sua ascensão estava próxima. Ele acreditava que o caos dos senhores da guerra chineses inevitavelmente levaria o povo a implorar pelo retorno da monarquia. Mas os japoneses tinham planos muito mais sinistros. Eles o viam não como um rei a ser restaurado, mas como uma peça de xadrez, uma marionete de sangue real que poderia legitimar a invasão de uma China que estava se desintegrando. Em Tianjin, Puyi abraçou a vida de um playboy ocidental, gastando o pouco tesouro que conseguiu levar, jogando tênis, dando festas extravagantes e se apegando fanaticamente à ideia de que a glória lhe seria devolvida. Ele estava cego pela esperança. A primeira rachadura real na fachada de sua vida surgiu ali. Em 1931, Wen Shu, a concubina nobre, fez o que nenhuma mulher na história manchu havia ousado fazer. Ela se divorciou do imperador. Alegando abandono e maus tratos, ela buscou refúgio na lei da República. O escândalo foi colossal. Para a corte em exílio, foi uma humilhação insuportável. O fim da milenar dignidade imperial. Para Puyi, foi um golpe na alma, uma prova de que seu poder e sua própria identidade eram vazios. A única mulher que tentou forçar uma normalidade em sua vida foi a única que conseguiu escapar.
Em meio a essa humilhação pessoal, veio a proposta sedutora dos japoneses. Eles haviam invadido a Manchúria, o berço de sua dinastia, e precisavam de uma figura manchu para legitimar a criação do estado fantoche de Manchukuo. Puyi, desesperado por qualquer coisa que se parecesse com o trono, ignorou todos os avisos de Johnston e de seus súditos mais leais. Ele viu não um cativeiro, mas uma oportunidade de redenção. Em 1932, ele partiu para a Manchúria, dando o passo fatal para o abismo, trocando a jaula dourada de Pequim pela corda de seda dos opressores japoneses. A viagem para a Manchúria, o berço ancestral de sua família, foi o prelúdio de sua condenação. Puyi não estava viajando para reivindicar um reino. Estava se dirigindo a uma prisão de segurança máxima, disfarçada de palácio. O estado fantoche de Manchukuo era a cicatriz aberta da agressão japonesa, e Puyi, o imperador, era o curativo cerimonial que Tóquio impunha ao ferimento chinês. Quando ele chegou, o cenário era de uma ironia cruel. Ele foi instalado inicialmente como chefe executivo e, em 1934, elevado a imperador de Manchukuo. Mas este trono não era o trono do dragão. Era um assento desconfortável de papelão sob a sombra constante das baionetas imperiais japonesas. O palácio de Manchukuo, em Changchun, a capital, renomeada pelos japoneses como Xinjing, era menos um lar real e mais uma sede administrativa fria e infestada de espiões. Cada corredor era vigiado, cada palavra ouvida. Seu guarda-costas pessoal não era um leal manchu, mas um oficial do exército Kwantung, o braço militar que controlava a Manchúria. Esse japonês era seu carcereiro 24 horas por dia. Puyi logo descobriu que seu reinado era uma farsa humilhante. Ele não podia tomar decisões políticas, não podia demitir ou contratar funcionários sem a aprovação japonesa. Seus decretos tinham que ser primeiro redigidos e aprovados pelos assessores japoneses, que ocupavam todos os postos-chave do governo. Seu nome e sua face eram usados para legitimar a exploração brutal de seu próprio povo, a extração de recursos e a repressão violenta de qualquer dissidência. O drama pessoal de sua corte também se intensificou, descendo para o nadir da tragédia. Wanhong, a imperatriz, mergulhada na depressão e no vício em ópio, tornava-se cada vez mais um espectro pálido. Os japoneses, sabendo da importância de um herdeiro para a continuidade do teatro político, pressionavam Puyi para que tivesse um filho. No entanto, o trauma de sua juventude o havia tornado estéril ou incapaz de consumar o casamento, uma ironia devastadora para o homem que representava a continuidade de milênios. A imperatriz Wanrong, desesperada por afeto e ansiando por uma forma de rebeldia, acabou se envolvendo em 2 casos extraconjugais com servos do palácio. Quando ela engravidou, a fúria e o horror de Puyi foram direcionados não à sua incapacidade, mas à traição que ameaçava o sangue real. O que se seguiu foi um ato de crueldade que Puyi mais tarde tentaria justificar como um imperativo dinástico, mas que era, na verdade, a expressão de seu próprio vazio e impotência. Quando a criança de Wanhong nasceu, os japoneses a abafaram ou a injetaram com drogas logo após o nascimento. As histórias variam, mas o resultado é o mesmo. A morte do bebê foi rápida e secreta. Puyi, para silenciar o escândalo e preservar a fachada, garantiu que Wanhong jamais soubesse que seu filho havia morrido. Em vez disso, ele disse à imperatriz que a criança seria criada secretamente por terceiros. A mentira não poupou Wanhong do sofrimento. Ela foi mergulhada em um manicômio químico. Viciada, histérica e totalmente alheia ao mundo, ela foi jogada em uma prisão interna dentro do próprio palácio. Ela vagava pelos corredores gritando, gemendo, tossindo sangue, uma figura fantasmagórica que representava a decadência da própria dinastia Qing.
O horror do Manchukuo não estava apenas na política externa, estava na destruição silenciosa de vidas humanas sob a capa de um falso esplendor imperial. Puyi, enquanto isso, dedicava-se a rituais supersticiosos e a uma paranoia crescente. Ele estava cercado por uma camada após camada de falsidade. Seus assessores chineses eram traidores assustados, seus protetores japoneses eram mestres manipuladores. Ele via fantasmas em cada esquina, temendo conspirações de envenenamento e golpe de Estado. A ascensão ilusória havia se completado. Ele tinha um trono, uma coroa e um exército. Mas ele não tinha autonomia, dignidade ou sequer a sanidade de sua esposa. Ele era agora um boneco de porcelana nas mãos dos verdadeiros mestres do Manchukuo. O início do fim não foi marcado por uma batalha, mas pelo silêncio sepulcral de um bebê recém-nascido assassinado, um segredo que Puyi carregaria como um peso insuportável de sua própria cumplicidade. A ruína em Manchukuo não foi apenas geopolítica, foi uma desintegração física e mental induzida pelo estresse perpétuo e pela ausência de significado. Puyi vivia sob uma tensão que carcomia seu corpo e sua mente com a mesma velocidade que a guerra consumia a Ásia. Ele era o ponto focal de uma farsa colossal, e a manutenção daquela fachada exigia um custo biológico intolerável. A paranoia de Puyi, inicialmente uma neurose leve, transformou-se em uma condição debilitante. Ele sofria de crises de nervos frequentes, explosões de raiva infantil intercaladas com períodos de apatia catatônica. Sua paranoia de envenenamento era tão intensa que ele desenvolveu rituais alimentares obsessivos. Todos os pratos servidos eram duplicados. Um era o prato sacrificial, dado a um servo para ser testado e observado por um longo período antes que Puyi ousasse provar o segundo. O medo não era irracional. Ele sabia que sua utilidade para os japoneses era finita e ele temia que a dispensa final viesse em forma de veneno sutil. Fisicamente, Puyi se tornou um retrato da disfunção. Sua saúde sexual, já comprometida por sua infância traumática e a atmosfera bizarra da corte, deteriorou-se completamente. Ele sofria de impotência crônica, um fardo psicológico devastador para um imperador cuja função mais básica era a procriação e a garantia da continuidade. Esta disfunção era mais do que um problema pessoal. Era a metáfora clínica da sua linhagem. Estéril, incapaz de gerar o futuro, condenada à extinção. A medicina da época, ainda incipiente em termos de saúde mental, tratava seus nervos com sedativos fortes. Ele tornou-se dependente de misturas farmacêuticas que o mantinham em um estado constante de névoa e sonolência, alternando entre a hipervigilância da paranoia e o torpor induzido. O contraste com a imperatriz Wanrong era grotesco. Enquanto Puyi lutava contra a impotência e a neurose, Wanrong sucumbia ao ópio com uma velocidade aterrorizante. Ela havia sido a mais bonita e promissora das mulheres escolhidas. Em Manchukuo, ela se transformou em uma criatura repugnante. Ela era mantida em um isolamento de facto. Seu quarto cheirava a fezes e fumaça de ópio. Seus dentes estavam em ruínas, sua pele, pálida e macilenta, marcada por úlceras. A corte a ignorava, e os japoneses a viam como um risco que deveria ser mantido sedado. O luxo não conseguia mascarar a miséria. Seus hobbies de seda cobriam um corpo em deterioração, e sua mente havia se retirado completamente da realidade. Ela se tornou a manifestação visível do fracasso do reinado de Puyi. A pressão japonesa aumentava constantemente. Eles exigiam que Puyi assinasse mais e mais tratados que transferiam a soberania e os recursos da Manchúria para Tóquio. Cada sim era um prego no caixão da sua consciência. Ele tentou, em algumas raras e tímidas ocasiões,
resistir, escrevendo cartas desesperadas a autoridades japonesas, implorando por dignidade, mas era sempre rapidamente reprimido e humilhado. Ele era o imperador, mas era tratado como um criminoso sob custódia, um símbolo que podia ser exibido, mas nunca ouvido. Sua rotina era rígida e militarizada, controlada por assessores que eram, na verdade, seus captores. A única saída que Puyi encontrava para essa realidade opressiva era a fuga para o mundo dos rituais. Ele se apegava à leitura do I Ching, o livro das mutações, procurando desesperadamente por padrões cósmicos que pudessem explicar o inferno terrestre em que estava preso. Ele via sinais em todos os lugares, interpretando catástrofes naturais, terremotos e inundações, como prenúncios de que o mandato do céu seria eventualmente restaurado. Ele se agarrava à crença de que, no fim, o Japão seria esmagado e ele seria reintegrado como o legítimo imperador de toda a China. Essa esperança, alimentada pela ilusão e pela distância da realidade da guerra global, era a única coisa que o mantinha vivo, mas era também o que o preparava para a queda mais brutal. Puyi estava se desfazendo, um monarca esquelético e nervoso, cuja única função era sorrir em fotos ao lado de generais japoneses que ordenavam massacres em seu nome. Ele era o rei doente de um reino doente, esperando pelo som inevitável da marreta que quebraria a vitrine onde ele estava exibido. A longa agonia de Puyi não foi um evento singular, mas uma lenta e progressiva decomposição que se estendeu pela Segunda Guerra Mundial. Conforme o Japão avançava em sua campanha de terror pela Ásia, a corda no pescoço de Puyi apertava. Ele estava intimamente ligado ao destino de um império que se tornava cada vez mais brutal e desesperado. A vida em Manchukuo tornou-se uma espera aterrorizante pelo inevitável. Puyi tinha acesso a informações internacionais através de rádio e jornais, e lentamente a verdade se infiltrava na bolha de pretensão imperial que o cercava. Ele viu a máquina de guerra japonesa estagnar, a maré virar no Pacífico. Ele assistiu com um medo gelado à queda de Berlim e à morte de Mussolini. Sabia que seu destino, como fantoche leal dos Eixo, seria igualmente catastrófico. Em 1945, a agonia atingiu seu ápice. No verão, quando a derrota japonesa era palpável, os soviéticos rasgaram o pacto de neutralidade e lançaram a massiva invasão da Manchúria, a Operação Tempestade de Agosto. Foi o colapso total, violento e sem aviso. O palácio de Xinjing, que antes parecia inexpugnável, foi invadido pelo pânico. Os japoneses, em sua retirada caótica, deixaram o imperador e sua corte para trás. Ou pior, tentaram arrastá-los consigo em uma fuga patética. A ordem era evacuar para Tonghua, uma cidade montanhosa na fronteira com a Coreia, onde Puyi deveria estabelecer um último governo no exílio. A jornada foi um pesadelo de desorganização, fome e medo. A corte, composta por remanescentes de séculos de parasitismo, desintegrou-se em histeria. Os servos roubaram o que podiam e fugiram. Puyi, agora um homem de 40 anos, mas tão despreparado quanto o menino de 3 que subiu ao trono, assistiu à destruição de seu mundo em tempo real. O clímax desta agonia ocorreu em Tonghua, em 15 de agosto de 1945, o dia da rendição japonesa. Puyi foi forçado a assinar sua última abdicação, declarando a dissolução oficial do Império de Manchukuo. O ato foi mecânico, desprovido de pompa, mas repleto de significado histórico. Ele, o último símbolo vivo da dinastia Qing, assinou seu próprio fim. Mas a tragédia pessoal atingiu um novo nível. Durante o caos da fuga, Wan Hong, a imperatriz drogada, ficou para trás. Puyi, talvez por desprezo, talvez por conveniência, a abandonou à mercê das tropas em avanço.
Ele fugiu de avião, levando consigo apenas os objetos de maior valor e uma nova concubina escolhida às pressas, Lee Yukin. Seu plano era patético: voar para o Japão e pedir asilo ao imperador Hirohito. Ele acreditava, até o fim, que seria tratado como um monarca legítimo, ou pelo menos como um herói de guerra. No entanto, sua fuga foi interceptada. Em um aeroporto na cidade de Mukden, quando Puyi estava prestes a embarcar em um avião japonês, soldados do Exército Vermelho Soviético cercaram a pista. O imperador foi preso. O Filho do Céu, o senhor de um império que uma vez se estendeu do Himalaia ao Pacífico, estava agora sob custódia, reduzido a um prisioneiro de guerra. A transição foi imediata, de monarca a cativo. A queda não foi rápida, foi uma longa e degradante agonia de 20 anos. A humilhação de ser expulso da cidade proibida, a tortura de ser um fantoche japonês e, finalmente, a captura por seus algozes soviéticos. Cada passo foi uma erosão de sua alma. Ele era a representação viva da profecia de seu pai. Vai logo, vai logo. E o fim, sob a bota militar do comunismo, parecia ter finalmente chegado. A vida que começou na seda e no jade, agora continuaria sob o aço e o gelo da Sibéria. A captura por parte do Exército Vermelho marcou o início de uma nova e bizarra fase na longa agonia de Puyi, o cativeiro de luxo. Os soviéticos, com seu senso de teatralidade política, trataram-no não como um prisioneiro de guerra comum, mas como uma peça de museu de valor inestimável. Ele e alguns membros leais de sua família foram levados para o extremo oriente russo, primeiro em Chita e depois em Khabarovsk. Apesar da rigidez do confinamento, Puyi viveu, ironicamente, com um conforto que não desfrutava desde antes da Revolução. Ele foi alojado em uma mansão, com acesso a bons alimentos e, crucialmente, isolado do caos político que varria a China. O objetivo dos soviéticos era claro: manter o último imperador em uma vitrine segura, pronto para ser usado como moeda de troca nos complexos jogos de poder da Guerra Fria. Durante seu tempo na prisão soviética, Puyi dedicou-se a uma intensa reescrita de sua própria história. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde seria entregue à China e que seu destino dependeria de como ele seria percebido pelos novos mestres comunistas. Seu tempo foi gasto redigindo e reeditando versões da sua autobiografia, buscando desvincular-se de sua cumplicidade com os japoneses. Ele retratava a si mesmo não como um colaborador voluntário, mas como uma vítima, um prisioneiro do militarismo japonês. Em 1946, ele foi levado a Tóquio para testemunhar no Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente o julgamento dos criminosos de guerra japoneses. Foi um espetáculo surreal, o imperador da China testemunhando contra os homens que o haviam colocado no trono. Puyi depôs por 8 dias, oferecendo um relato detalhado e por vezes histérico de como ele havia sido coagido, manipulado e ameaçado pelos generais japoneses, incluindo Hideki Tojo. Embora seu testemunho tenha sido crucial para condenar vários líderes japoneses, ele era um exercício de autoconservação. Ele chorou, gesticulou dramaticamente e conseguiu convencer o tribunal, e talvez a si mesmo, de que ele era uma vítima passiva. Enquanto Puyi tentava moldar sua narrativa na Sibéria, sua ex-esposa Wan Rong encontrava seu fim. Abandonada em Tonghua, ela foi capturada pelas forças comunistas chinesas. Em 1946, em uma prisão em Yanji, na província de Jilin, Wan Rong sucumbiu. A causa foi a subnutrição severa e a síndrome de abstinência de ópio. Ela morreu sozinha, no abandono mais abjeto, despojada de toda a dignidade. A última imperatriz da China terminou seus dias na miséria mais absoluta, um reflexo trágico da forma como o império havia consumido e descartado a todos. Puyi soube da morte de sua esposa meses depois, mas o registro histórico indica que ele demonstrou pouca emoção.
Wanhong já havia sido um fantasma para ele por mais de uma década. Em 1950, a China estava firmemente nas mãos de Mao Zedong. Os soviéticos, reconhecendo o novo panorama geopolítico, entregaram Puyi e os outros prisioneiros de Manchukuo à República Popular da China. A extradição foi a confirmação de que sua reescrita da história seria posta à prova. Puyi foi enviado para o Centro de Reeducação de Criminosos de Guerra de Fushun, em Liaoning. Este não era um palácio, era uma prisão comunista. Ali, a figura divina que um dia foi o Filho do Céu seria sistematicamente desmantelada. O objetivo da reeducação era quebrar a identidade imperial, transformando o monarca em um cidadão comum. O contraste era chocante. Ele, acostumado a ter milhares de servos, agora tinha que lavar suas próprias roupas, dobrar seu próprio lençol e participar de trabalhos manuais e sessões de estudo político intermináveis. As sessões de estudo eram a verdadeira tortura. Puyi era forçado a confessar seus crimes, a detalhar sua cumplicidade com os japoneses e a denunciar o sistema imperial que o havia criado. Ele chorou, gritou, implorou e tentou suicídio algumas vezes, incapaz de suportar a humilhação de ser chamado de parasita e criminoso de guerra reacionário por seus próprios compatriotas. Mas a máquina comunista era implacável. Lentamente, metódica e cruelmente, a identidade de imperador foi esmagada. Após 10 anos de confinamento e doutrinação intensiva, o homem que emergiu de Fushun em 1959 não era mais o Aisin Gyoru Puyi, imperador de Xuantong. Era um novo homem, um produto da reeducação comunista. O último suspiro da majestade havia sido exalado naquele pátio frio da prisão. A libertação de Puyi em 1959 não foi um retorno à glória, mas uma profunda e continuada profanação. Ele não foi solto por clemência, mas como um experimento de propaganda, a prova viva da eficácia da reeducação comunista. Ele era o troféu máximo de Mao Zedong, o antigo deus-rei transformado em um jardineiro humilde. Seu primeiro emprego, arranjado pelo governo para maximizar a publicidade e a humilhação, foi no Jardim Botânico de Pequim. O homem que, por imperativo dinástico, jamais podia tocar a terra com seus próprios pés, agora tinha que capinar, podar e plantar. As mãos que foram treinadas apenas para segurar o selo imperial, agora estavam sujas de terra e calos. A profanação era completa. O Filho do Céu era literalmente um servo da terra. O público chinês, que em sua maioria nunca o havia visto, reagia com uma mistura de curiosidade e desprezo. Ele era o fantasma de uma época de opressão e superstição. No Jardim Botânico, as pessoas se reuniam para vê-lo, não com reverência, mas com a mórbida curiosidade reservada a aberrações de circo. A autópsia de sua vida anterior continuou na arena pública. O governo o pressionou a escrever uma autobiografia definitiva. O livro, intitulado A Primeira Metade de Minha Vida, foi escrito sob forte censura e orientação ideológica. Não era uma memória, mas uma confissão guiada, um exercício de propaganda onde Puyi se retratava como um criminoso redimido. A verdadeira profanação era a negação de sua própria memória. Ele teve que assassinar sua identidade histórica para ser aceito na nova sociedade. Em 1962, o governo arranjou seu último casamento com uma enfermeira Han chamada Li Shuxian. Este casamento era uma farsa política destinada a provar que Puyi era agora um cidadão normal, integrado à classe trabalhadora. Li Shuxian era uma mulher comum, sem pretensões imperiais. E o contraste entre o passado opulento e o presente espartano era o ponto alto da ironia. Eles viviam em um apartamento modesto, com vizinhos ruidosos, e Puyi tinha que encarar a humilhação diária de fazer compras no mercado de rua.
O último imperador da China, o homem que comandava milhões de eunucos e concubinas, agora tinha que barganhar por vegetais e enfrentar a fila do açougue. Esta era a derradeira e mais íntima profanação, a redução de um símbolo de divindade à banalidade mais mundana. Apesar da reeducação, o passado era um câncer em metástase. O trauma sexual e emocional nunca foi curado. O próprio Pu Yi, em seus últimos anos, reconheceu a profunda miséria de sua vida privada. Sua relação com Li Shuxian era marcada pela mesma incapacidade de intimidade que havia arruinado seu casamento com Wang Rong. Li Shuxian reclamava publicamente que ele era incapaz de ser um marido e que a relação era puramente platônica, expondo ao mundo as feridas permanentes de sua infância. Em 1964, Pu Yi obteve um emprego no Comitê de Pesquisa Literária da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, um cargo mais honroso, mas ainda marginal. Ele era a sombra de si mesmo, um homem magro, nervoso e permanentemente acuado, tentando desesperadamente não cometer erros que pudessem enviá-lo de volta à prisão, especialmente com o aumento da turbulência política. E então, em 1966, chegou a Revolução Cultural. Este novo cataclismo foi a sentença de morte para tudo o que Pu Yi representava, até mesmo sua redenção. Os guardas vermelhos, em sua fúria iconoclasta, não faziam distinção entre o imperador tirânico e o jardineiro reformado. Para eles, ele era um resquício fedorento da velha sociedade, um lixo reacionário. Pu Yi foi caçado, intimidado e forçado a participar de sessões de autocrítica pública, onde era ridicularizado e agredido verbalmente. O medo de ser arrastado pelas ruas com um cartaz humilhante no pescoço era constante. A saúde dele, já frágil, começou a colapsar sob essa nova onda de terror. O corpo, que sobreviveu à opulência sufocante e à prisão espartana, não aguentou mais a violência psicológica. Em seus últimos meses, Pu Yi foi diagnosticado com câncer de rim avançado. A doença era o epílogo biológico de sua vida de tormento. Internado em um hospital em Pequim, ele era um homem acabado. A profanação de sua vida estava quase completa. Restava apenas o último ato. O legado sombrio de Pu Yi é menos sobre o que ele realizou e mais sobre o que ele suportou. Sua morte, em 17 de outubro de 1967, durante o auge caótico e violento da Revolução Cultural, foi tão anticlimática quanto sua vida final. Um sussurro silencioso em uma época de gritos. Pu Yi morreu não como o imperador Xuantong, mas como Aisin Gyoro Pu Yi, um membro ordinário da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Ninguém na China comunista ousava lamentar a morte de um ex-monarca. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram inicialmente colocadas no cemitério revolucionário de Babaoshan, reservado a altos funcionários do partido. Esta foi a última e póstuma ironia. O homem que foi o último símbolo do feudalismo foi enterrado ao lado dos arquitetos da Revolução. No entanto, mesmo a morte não concedeu paz eterna ao último imperador. Anos depois, em 1995, em um ato de revisionismo histórico misturado a um desejo capitalista de exploração turística, suas cinzas foram movidas. Elas foram transferidas para um cemitério comercial recentemente estabelecido, o Cemitério Imperial Qing Ocidental, um local privado perto dos túmulos de seus ancestrais. Este foi um retorno macabro e forçado à dignidade, orquestrado não pelo mandato do céu, mas pelo mercado turístico. O que resta de Pu Yi não é um império, nem mesmo uma sepultura honrada pelo Estado. Resta a crônica de um homem que foi destruído pela história. Seu legado é a personificação da transição mais brutal da Ásia, o choque entre a tradição milenar e a modernidade implacável. Ele foi um homem oco,
preenchido e esvaziado sucessivamente pela tirania dinástica, pela opressão japonesa e, finalmente, pelo dogma comunista. O palácio que ele habitou em Manchukuo foi transformado em um museu que enfatiza a traição japonesa e a miséria de seu papel como fantoche, um lembrete físico de sua impotência. A cidade proibida, o lar que o transformou em prisioneiro, está aberta ao público, mas a tragédia de Puyi raramente é narrada em seus vastos salões. Ele é a história silenciada, o espectro que não combina com a narrativa de glória nacional. Puyi foi a vítima perfeita. Como imperador, ele era um objeto de culto ineficaz. Como colaborador, foi um traidor coagido. Como cidadão, foi um experimento político. Em todas as suas encarnações, ele falhou em ser um homem completo. Sua vida foi uma sucessão de jaulas, cada uma mais sutilmente cruel que a anterior. Sua história serve como um aviso macabro sobre o peso da linhagem e a fragilidade do poder. Ele foi o produto de um sistema que exigia adoração, mas negava afeto, que prometia domínio universal, mas garantia apenas o confinamento. Ele sobreviveu a impérios e revoluções, mas o custo dessa sobrevivência foi a perda total de sua identidade, dignidade e sanidade. Ele foi um homem que nasceu no pico da divindade e morreu na sarjeta da insignificância, um exemplo clássico da condição humana sendo esmagada pelo motor impiedoso da história. A maldição de Puyi, o último imperador da China, não foi o exílio ou a prisão, mas o fato de que, em meio a toda aquela história, ele jamais conseguiu ser realmente livre. A coroa era mais pesada que o crânio, e o legado que ele deixou é o odor sufocante e persistente da decadência imperial.